Olá, meu nome é Luciana e o objetivo aqui é apresentar um artigo que tem uma abordagem sobre metagenômica. Então, o artigo que eu escolhi apresentar aqui é esse daqui, essa carinha dele, que tem como título Análise metagenômica e culturômica da disbiose da microbiota intestinal durante a infecção por Clostridium difficile. O Clostridium difficile é um bacilo gram-negativo com capacidade de causar infecção intestinal, né? E essa infecção é favorecida por conta de fatores de virulência que esse bacilo possui, como fator de adesão, a capacidade de formar esporos quando o meio não está muito favorável, né? A presença de hialuronidases, que são enzimas que conseguem degradar o ácido hialurônico, contribuindo para que esse bacilo consiga atravessar membranas, e a produção de toxinas como a endotoxina A e a citotoxina B. Então, no processo de infecção pelo Clostridium difficile, geralmente está associado a um processo de uso de antibióticos, né? Concomitantes, processo de infecção. Então, os antibióticos ele acabam ali reduzindo o quantitativo de bactérias da flora intestinal, que faz com que reduza aquele processo de inibição por competição bacteriana, facilitando a vida do clostrídio, né, que consegue então se proliferar ali naquele ambiente, que é um ambiente favorável para ele sair da forma de esporo e passar para a forma de bacilo, e ele passa a produzir então citotoxinas e endotoxinas, que acabam desencadeando naquela mucosa ali um processo inflamatório. Então, como desfecho desse processo todo, ocorre o estabelecimento do quadro de colite pseudomembranosa, principalmente ali no intestino grosso do indivíduo. Então, o autor ele tem como objetivo aqui avaliar qual a microbiota de um indivíduo infectado por Clostridium difficile e um indivíduo saudável, um indivíduo sem essa infecção, com uma flora intestinal saudável, né? E aí, para confirmar a infecção por Clostridium nas amostras de fezes, ele usou o RT-PCR, usando alguns genes característicos, então, de toxinas ali do Clostridium difficile, e ele usou duas abordagens, a metagenômica e a culturômica. O objetivo da culturômica aqui é avaliar se o micro-organismo que ele observou na metagenômica é possível ser obtido por meio de cultura, né? Então, ele fez 3 meios de culturas, aeróbicas, anaeróbicas e um meio com etanol para induzir esporulação e avaliar ali esses micro-organismos nesses 3 ambientes. Além disso, aí após então foi feita a extração DNA e a avaliação por bioinformática. Como resultado da culturômica, o autor observou então que indivíduos com infecção por Clostridium, eles possuem uma redução no percentual de actinobactérias e bacteriotídeos e um aumento no percentual de proteobactérias. Ele buscou avaliar então na literatura como que estavam essas informações, né? E aí ele observou que dos resultados que o autor obteve, então ele observou que a maior parte já era conhecida na literatura por metodologia de culturômica mesmo. Outra parte era conhecida, mas não no intestino, e sim em outros sítios. Essa parte em verde forte aqui eram novas bactérias ali descritas por culturômica nesse sítio. E em laranja eram novas espécies, então, descritas ali. Como resultado da metagenômica, o autor observou que havia uma maior variabilidade então, de espécies em indivíduos com infecção por sítio em comparação a indivíduos controle. E havia uma modificação quanto aos grupos, né, de bactérias. Então, indivíduos com infecção por sítio apresentavam uma redução de actinobactérias, uma redução de firmicutes, também em comparação a indivíduos controle, e um aumento de proteobactérias. A partir de então, o autor procurou fazer uma análise juntando e comparando esses dados. E ele observou que das 35
espécies avaliadas por metagenômica, 26 eram cultiváveis e foram avaliados também por culturômica, e que 3 dessas apresentavam potencial para tratar a infecção por Clostridium difficile. Então, como conclusão, o autor ele avaliou que o estudo fornece dados importantes para avaliação do uso de determinadas espécies bacterianas como probióticos para o tratamento de indivíduos com infecção por Clostridium difficile. Só que outros estudos são necessários como complemento, como, por exemplo, a avaliação da microbiota fecal de pacientes com essa infecção antes e após o transplante da microbiota fecal, saudável no caso, né? E a avaliação do tratamento com um conjunto de bactérias protetoras em modelo animal também, para melhor caracterizar essa possibilidade de tratamento. E é isso, obrigada.